Já quero aproveitar sua presença aqui nos nossos estúdios para nós falarmos das notícias do Legislativo, do que acontece na Câmara de Campinas e também no Teatro Bento Quirino, porque na última sexta-feira nós tivemos 2 audiências públicas. Essas audiências discutiram projetos que tramitam na Câmara de autoria do Executivo. Confira como foi. Na última sexta-feira foi realizada a 34ª e 35ª audiência pública da Comissão Permanente de Constituição e Legalidade no Teatro Bento Quirino. Comandada pelo vereador Igor Diego, a 34ª audiência pública teve como pauta o projeto de lei ordinária de número 148/2022, de autoria do prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a utilizar recursos orçamentários para aumento de capital da Companhia de Habitação Popular de Campinas, a Coab Campinas. Estiveram presentes no debate Arlide Lara Abreu, presidente da Coab, Luiz Iabico, diretor comercial, administrativo e financeiro da companhia, Eliane Martins, diretora jurídica da Coab, e o vereador Luiz Rossini. Arlide Lara comentou sobre a pauta. Esse aporte de recurso ocorre porque a companhia, que cumpre uma missão importantíssima de interesse social na área habitacional, não tem recursos suficientes ainda para se autossustentar, né? E isso é uma providência normal que ocorre durante os anos, né, até que a empresa tenha condições de diminuir a necessidade disso. Eu até localizei uma recomendação do Tribunal de Contas. Olha, recomendo à Prefeitura o aporte de recursos financeiros à companhia por meio do aumento do seu capital social, a fim de que seja amortizada a negatividade de seu patrimônio líquido. Ainda sobre a pauta Coab, o vereador Luiz Rossini ressaltou a importância da companhia de habitação. Nós temos percebido nos últimos anos o fortalecimento da política habitacional da cidade, né? Nós ainda temos um déficit habitacional muito grande. Com as leis que nós aprovamos, a gente espera que a Coab e Secretaria de Habitação possam realmente desenvolver esses empreendimentos habitacionais de interesse social, né, criar mais oferta, produtos voltados para as famílias, principalmente de baixa renda, além de dar continuidade a esse que talvez seja o maior programa de regularização fundiária em desenvolvimento no país. Creio que nós temos cerca de 250 núcleos habitacionais que precisam ser regularizados, e a necessidade frequente e maior desse aumento de capital se dá em função da velocidade e da quantidade de núcleos que estão sendo regularizados pela Coab. Já durante a 35ª audiência pública, a pauta foi o projeto de lei complementar número 46/2022, também de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre a reorganização da estrutura administrativa da Secretaria Municipal de Administração. Presente na reunião, Maria Emília de Arruda, secretária municipal de Administração Pública, explicou o papel da secretaria. A secretaria, ela processa todas as licitações da prefeitura, vereador, e ela garante, em conjunto com o núcleo de licitações, que é da Procuradoria-Geral do município, a legalidade dos seus atos. Ela executa e realiza as licitações com base na lei. Ela é fiscalizada pelo Tribunal de Contas do Estado. Ela é demandada também pelo Ministério Público, das suas várias esferas, e também tem a fiscalização externa da própria Câmara. E ela gerencia contratos
comuns à prefeitura. Clair de Oliveira, assessora da Secretaria de Administração, fez uma apresentação onde explicou toda a estrutura que está sendo proposta para a Secretaria de Administração. Então, a Secretaria de Administração ela tem essa coordenadoria administrativa no setor de gestão de pessoal, no setor de apoio expediente. Aí ela traz o Departamento de Gestão e de Contratos Compartilhados, que é o novo nome do Departamento de Administração, que é ocupado hoje pelo Elias. Traz o Departamento de Licitações, que é também o novo nome do Departamento de Central de Compras, que é aqui do Rafael, e traz o Departamento de Planejamento Estratégico, que é a transformação do DET, Departamento de Transportes. E a audiência pública completa, as duas audiências públicas estão disponíveis lá no youtube.com/TV Câmara Campinas. E os projetos que foram discutidos pela Comissão de Constituição e Legalidade agora estão aptos para ir à votação. Vão passar por um primeiro turno de discussão e, se aprovadas, passam ainda pela discussão do mérito. Mina Abreu, a gente continua repercutindo as reuniões que aconteceram na última sexta-feira, porque a Comissão de Finanças e Orçamento se reuniu. A Comissão de Finanças é uma comissão de mérito, que ela analisa alguns projetos determinados da Casa. Sexta-feira, ela se reuniu justamente para analisar também projetos do Executivo. Comandada pelo vereador Carlinhos Camelô, a Comissão Permanente de Finanças e Orçamento se reuniu pela quarta vez. Na oportunidade, duas pautas foram debatidas. Primeiro, a discussão e votação do parecer sugerido pelo Carlinhos Camelô sobre o prêmio por atingimento de metas de finanças dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Finanças. Na segunda pauta foi debatido a proibição da comercialização de cobre, alumínio e assemelhados sem origem no município de Campinas. Com a presença dos parlamentares Marrom Cunha e Cecílio Santos, o parecer sobre os projetos de lei foram aprovados. Ao fim, Carlinhos Camelô fez um resumo da reunião. A Comissão de Finanças, eu gostaria de agradecer ao vereador Cecílio Santos e ao Marrom Cunha por a gente estar exarando o parecer desses projetos, que esses projetos, ele precisa desses pareceres para estar indo para a pauta. E são projetos importantíssimos. Tem o do PANF, que dá um aumento às pessoas da finanças. Então, projetos importantes que tem que ser analisado e analisamos hoje, provavelmente, ir para a pauta segunda ou na quarta-feira. Eram proposições suas, inclusive? Sim, eram os pareceres meus, né? O parecer já tinha dado, o parecer favorável aos dois projetos, e agora, com os pareceres dos outros vereadores, está indo a caminhamento para votação. Lembrando que a reunião da Comissão de Finanças e Orçamento você também consegue assistir na íntegra no youtube.com/TV Câmara Campinas. Mina Abreu, sobre o trabalho dos parlamentares, a gente continua repercutindo aqui nas notícias do Legislativo, agora com um questionamento do vereador Paulo Gaspar. O vereador protocolou um requerimento solicitando informações sobre o custo dos parques municipais à Prefeitura nos últimos 5 anos. O requerimento protocolado pelo parlamentar pede ao Executivo informações sobre os 24 parques da cidade. O vereador Paulo Gaspar solicita informações para saber os custos com a manutenção de cada um dos parques municipais aqui de Campinas anualmente, referentes aos últimos 5 anos. E a gente sabe que hoje, devido à crise, à recessão econômica e pós-pandemia também, que se agravou a situação, os serviços estão um pouco deteriorados, os equipamentos, e a população está reclamando muito. Então a gente até fez uma outra proposição, uma indicação para o prefeito municipal para conceder à iniciativa privada esses parques públicos. E em paralelo nós fizemos os requerimentos para solicitar os custos, né, em relação ao orçamento desses parques, para a gente ter um comparativo. A gente acredita que você fazendo a concessão para a iniciativa privada, você vai ter uma melhor prestação de serviço, o custo fica mais em conta para o pagador de imposto, né? E assim a gente espera aliviar também a situação da prefeitura que não está dando conta do recado. Além disso, pede também informações sobre o custo anual com servidores lotados nos parques.
também custos com empresas terceirizadas de limpeza e um levantamento de todos os funcionários de cada parque, se é servidor efetivo ou comissionado, além do valor do salário. Miriam, vamos falar sobre transporte agora, porque a vereadora Guida Calisto, ela protocolou um projeto de lei. Isso, a proposta da vereadora, olha, é que os agentes comunitários de saúde tenham gratuidade no transporte público da cidade durante o exercício das funções destes servidores. Entenda. A vereadora Guida Calisto protocolou o projeto de lei que determina a gratuidade no transporte público coletivo aos agentes comunitários de saúde. Pois é, a proposta da parlamentar é que os agentes tenham essa garantia durante o horário oficial de expediente. Inclusive, olha só, quando forem convocados para atuação aos finais de semana e aos feriados também. A vereadora reforça que muitos desses profissionais realizam o percurso a pé e têm o direito à utilização do bilhete único para realizar os trajetos mais longos. Inclusive, ainda segundo a vereadora Guida Calisto, já aconteceu de agentes sofrerem processos administrativos pelo uso indevido do passe corporativo, o que, segundo ela, é mais um problema deste sistema. Os ACS, eles recebem o bilhete único, né? Eles recebem, porque muito desse trabalho não dá para fazer só a pé, necessita de utilizar o transporte público, só que muitas vezes a quantidade de passagem que eles recebem é insuficiente, ou então, muitas vezes, eles não conseguem utilizar o bilhete, enfim. E a gente entende que o seguinte, que se for gratuito, se garantir a gratuidade justamente no período, na jornada de trabalho deles, pode garantir uma maior liberdade, uma maior autonomia e condições de exercer o trabalho deles, fiscalizando o território, visitando todas as casas. Então, por conta disso, a gente entende que a gratuidade seria melhor. Porque quando um ACS, por tanta complicação, acaba não utilizando o bilhete único, mesmo assim a prefeitura paga. Então, quer dizer, a prefeitura muitas vezes está pagando por um bilhete que não está sendo utilizado, porque muitas vezes não ajuda, mas atrapalha esse profissional. Hoje é segunda-feira, portanto é dia de reunião ordinária, a 21ª, Mirna Abreu. Nós temos 7 projetos na pauta e o destaque está a proposta do vereador Carmo Luiz, que propõe aí que Campinas tenha um monumento em gratidão aos profissionais da saúde que ficaram aí na linha de frente durante o atendimento à Covid-19, aquele momento mais difícil da pandemia. Então ela está sendo proposta e hoje será analisado em segunda discussão, ou seja, no mérito. Nós também temos propostas de homenagens a personalidades que foram destaque em suas áreas de atuação e também nós temos a nomeação de uma praça e de uma rua da cidade de Campinas. Os detalhes você encontra lá no site www.campinas.sp.leg.br. Relembrando, para quem está nos acompanhando, reunião ordinária começando às 6 horas da tarde, com transmissão da TV Câmara Campinas, mas dá para assistir também no Teatro Bento Quirino. Sim, quem quiser ir pessoalmente, é só ir até o Teatro Bento Quirino, que fica na Rua Lusitana, a entrada no 1555, lá no centro da cidade. Só que hoje já tem reunião mais cedo lá. Além da reunião ordinária, Gabriel, a gente tem hoje a 12ª reunião ordinária da Comissão de Constituição e Legalidade. Lembra que agora há pouco a gente mostrou algumas matérias falando dessas reuniões? Às 4h30, ela se reúne para deliberar sobre projetos que precisam primeiramente passar por essa comissão, já que ela é a primeira que analisa as matérias que tramitam no Legislativo, para que depois essas propostas possam ser votadas em reuniões ordinárias. E hoje nós temos na pauta 11 projetos que serão discutidos por essa comissão. A gente lembra que a Comissão de Constituição e Legalidade, ela tem 7 membros, justamente porque elas analisam essas matérias, ou seja, mais de 90% dos projetos da Câmara. A gente tem já pareceres que foram sugeridos
por parlamentares, relatores dessas matérias. Por exemplo, nós temos projetos já com pareceres do vereador Felipe Marquesi, do vereador Rodrigo da Farmadic, temos pareceres também sugeridos aí pelo vereador Carmo Luiz, e todos eles, o relator recebe essa matéria, dá o parecer, e na reunião da Comissão de Constituição e Legalidade, os demais pares precisam concordar ou não com esse parecer. Então, hoje você vai entender tudo, 4h30 da tarde, com transmissão ao vivo pela TV Câmara Campinas. E é claro, se você quiser, você pode ir pessoalmente lá no Teatro Bento Quirino acompanhar também essa reunião. Rua Lusitana, 1555, no centro de Campinas. Tá certo, então, Mirna Abreu, continue na TV Câmara Campinas, porque 4h30 tem a Constileg e depois às 6 horas da tarde tem a 21ª reunião ordinária com todas as discussões e votações dos projetos. Mirna, muito obrigado, primeiro pelas notícias da Metrópole de Campinas, falando sobre saúde, falando sobre vacinação, e agora com as notícias do Legislativo. Volta amanhã contando tudo pra gente? Sim, eu volto amanhã. Uma boa tarde para você e boa tarde para você aí de casa.